Olá pessoal, boa tarde a todos vocês. Aqui estamos mais uma vez para que junto possamos exaltar, engrandecer e bendizer ao nome do Senhor Jesus. Ele é digno de toda honra e toda glória. Desejo a você nessa tarde. Misericórdia. Desejo a você nessa tarde tudo de bom. Desejo que na sua vida se cumpra o Salmo 23. O Senhor é nosso pastor e nada nos faltará. Deitar-nos em verdes pastos, guia-nos mansamente às águas tranquilas, refrigera nossa alma, por amor ao seu nome. Ainda que andássemos pelo vale da sombra da morte, mal nenhum temeremos. Mal nenhum temeremos, porque a vara, o seu cajado, nos consola, nos guia, nos protege, nos defende e nos livra de todo perigo. Salmo. Ai, Senhor, tenha misericórdia, meu Deus. Salmo 113, versículo 7 diz: Ele levanta os fracos e necessitados do pó, e tira os pobres da lama. Além disso, ele dá um lugar de honra junto aos príncipes e a autoridade do povo. Dá uma grande família a uma mulher que não pode ter filho, tomando uma mãe muito feliz. Ele levanta os fracos e necessitados do pó e tira os pobres da lama. Quantas pessoas Deus já tirou da lama? Deus tirou Mefibosete. Misericórdia, só começar a gravar o vídeo, começa a abrir a boca. Deus tirou Mefibosete da lama de Lodibar. Mefibosete era filho de príncipe, neto de rei, mas Mefibosete sofreu um acidente quando era criança e Mefibosete, devido ao lugar que ele estava, ele se esqueceu que ele era filho de príncipe, né? Ele foi habitar em terras secas, sem pastagem, sem alimento, vivendo de migalhas, vivendo de favores. Mas um dia, Deus trouxe no coração de um rei a lembrança de Mefibosete, porque ele conhecia o filho do seu melhor amigo, ele conhecia o filho daquele que era como irmão para ele. E ele chama o sacerdote ou o mordomo, né? E pergunta se tem alguém da casa de Jônatas que ele tenha que restituir. Talvez tenha alguma coisa na nossa vida que está faltando ser restituído. Tem alguma coisa na nossa vida que está faltando ser restituído em alguma área. Talvez você esteja enfrentando algum momento difícil na sua vida. Talvez você se esqueceu quem você é. Talvez você se esqueceu que você é filho de rei, que você é filho de príncipe, que você está sentado juntamente com ele nas regiões celestiais, acima de todo principado, potestade e denominador. Muitas vezes nós se esquecemos quem nós somos. Muitas vezes nós esquecemos que nós temos um DNA, o DNA de Cristo Jesus. Ele nos chamou, nos escolheu, nos tirou nossos pés do charco de lodo, nos levantou sobre uma rocha e nos afirmou e nos deu a capacidade, entendimento e a sabedoria para que possamos, irmãos, buscar a Deus em tempos difíceis que muitos estão enfrentando, né? Desde que passou aquela epidemia, aquela catástrofe do Covid, muita gente ficou desfalcado, muita gente ficou desabrigado, muita gente perdeu seus empregos, outros perderam os seus bens, porque não tinha mais de onde tirar para
a fazer a cobertura, né? Talvez você perdeu algo há 2 anos atrás, há 3 anos atrás. Agora chegou a hora da sua vida ser restituída. Talvez você tenha alguma coisa para receber e você não esteja sabendo. Mas Deus é o Deus da restauração, da restituição. A palavra está dizendo que Ele levanta os fracos e necessitados do pó e tira os pobres da lama. Então Deus irá nos tirar da lama. Deus irá nos tirar desse círculo fechado, dessas amarração, desses pensamentos ocos, pensamento fusto, pensamento horrorosos que as pessoas têm sobre você. Irmão, quando alguém que não é nada seu fala mal de você, você deixa pra lá, né? Você até acaba esquecendo, mas quando é alguém do seu sangue, quando é alguém do seu sangue, sangue do seu sangue, filho da sua mesma mãe, do seu mesmo pai, né? Que fala mal de você nas suas costas, cruza as suas costas com palavras ruins, palavras negativas, palavras maus, que te julga você pela aparência, né? Que já não sabe mais o que fazer. Aí procura se alinhar com outros para querer fazer de você, irmãos, um sabugo de milho. Um sabugo de milho. Eu estou falando aqui, irmãos, é uma realidade que nós vivemos no dia de hoje. Eles comem o caroço do milho e pega você e joga você no lixo como um sabugo de milho, como uma palha que foi debulhado o caroço do feijão. Eu quero dizer para você nessa tarde que, aleluia, louve o Senhor, louvem os servos do Senhor, louvem o nome dele. Bendito seja o nome do Senhor desde agora e para sempre. Vamos louvar o Senhor porque nosso grande amigo e a nossa família é Jesus. Muitas vezes você pode ter 10 irmãos, você pode ter 15 irmãos, você pode ter um irmão, você pode não ter nenhum irmão. Mas é melhor um amigo que nasce na dor, que cresce junto com você, do que muitos irmãos de sangue. Infelizmente, é a realidade de hoje. É mais fácil você ter uma boa convivência com alguém que você que não tem nem uma casa para morar, que mora debaixo de uma ponte, que mora numa tenda, mas é verdadeiro, é amigo, é sincero, é verdadeiro, reparte o pão que tem, porque a palavra do Senhor diz, feliz é aquele que empresta generosamente e que conduz os seus negócios com honestidade. O justo nunca será derrotado pelas dificuldades da vida e sempre se lembrarão dele. Né? Ele reparte seus bens generosamente com os pobres e necessitados e assim será sempre lembrado pelas suas boas obras. Ele terá muitas influências e será honrado. O mal o vê e fica furioso, runge os dentes e desaparece sem esperança de conseguir sucesso. Quando o inimigo vê que você é generoso, quando uma pessoa é generosa, quando uma pessoa ela tem um coração generoso, quando a pessoa ela empresta com generosidade e que conduz os seus negócios com honestidade, né? O justo nunca será derrotado pelas dificuldades da vida. Em Hebreus 10, que nós lemos ontem, diz que o meu justo viverá pela fé. Salmo 112 diz, o justo nunca será derrotado. Uma pessoa justa, uma pessoa generosa, uma pessoa bondosa, uma pessoa que está sempre disposta a ajudar, abençoar, a ver e sentir a dor do próximo, isso é uma pessoa generosa. Agora, as pessoas que fazem as coisas por interesse,
por ganhar por ter sua amizade. Só é sua amiga, seu amigo quando você tem. Eu já vi pessoas, quando tinha dinheiro, ele era rodeado de muitos amigos. O telefone tocava não sei quantas vezes no dia. E quando marcava aquele horário de se encontrarem, se a pessoa atrasasse, você já está atrasado, vem logo que já estamos à sua espera. Porque era o bolso daquela pessoa que ia pagar naquele estabelecimento a rodada que estava sendo colocada na mesa, cerveja, farofa, carne de sol, porção, cabrito, buchada, tudo isso, irmãos, tudo isso. Mas chegou um dia que essa pessoa ficou pobre de marré, porque acabou tudo que tinha com amigos e com bebedeira. Chegou o dia que essa pessoa ficou sem nada, procure os amigos que ele tinha. Procure os amigos que ele tinha. Não tinha mais amigo. Os amigos todos se mudaram de endereço, trocaram de telefone. Não estava mais disponível, porque não eram amigos generosos. Não eram amigos generosos, eram amigos interesseiros, que estavam interessados no que você tem, no que você tinha, no que ele tinha. E essa pessoa, quando chegou a partir daqui da terra, não tinha dinheiro nem para sepultamento. Cadê os amigos que bancavam mesas e mais mesas, noitadas e noitadas? Acabou tudo. Os amigos, nem para acompanhar no cemitério os amigos foram. Meus queridos, a palavra do Senhor diz que ele levanta os fracos e necessitado do pó e tira o pobre da lama. Hoje é a tarde que Deus vai tirar nossos pés do charco de lodo. Que Deus vai tirar a dor, a angústia, a ansiedade, a dificuldade que você se encontra, que você está sofrendo, que você está sendo humilhada. Quantas pessoas estão sendo humilhadas? Quantas pessoas são humilhadas por famílias? Famílias que têm e famílias que não têm ajuda, que as portas... Eu conheço pessoas que são bem-sucedidas na vida, mas já conheço pessoas da mesma família que não tem um pau para dar num gato. Mas não recebe nenhum benefício, não recebe nenhuma ajuda, não recebe nenhum telefonema para saber se está precisando de um copo de café. Irmãos, se a gente não for generoso com alguém aqui na terra, se a gente não partir o pão que a gente tem com o pobre e necessitado, você pode não receber para você da parte de Deus, mas um dos seus, um da sua família, os seus familiares, um dia que vai crescer, que vai partir, que vai estar em algum lugar, será beneficiado pela generosidade que você foi. Isso vai ocorrer na vida de alguém dos seus amanhã. Entendeu? Irmãos, eu me lembro que minha mãe era muito generosa. Minha mãe gostava muito de ajudar as pessoas. E eu era o transporte que ela usava para ir levar na casa das pessoas que ela queria ajudar. Libânia, vai lá na casa de fulano levar isso aqui. Libânia, vai lá na casa de fulano levar isso aqui. Então, eu sempre ia. Entendeu? Ela fazia uma trouxinha, ela colocava um pouquinho de cada. Ela dividia o pão dela escondido do meu pai, que meu pai não gostava. Meu pai não gostava de ajudar as pessoas. Se ele ajudasse uma pessoa, eu nunca vi na minha vida. Mas minha mãe terminava, nós éramos 15 irmãos, as panelas eram muito grandes, era muita comida que era feita, e quando todo mundo comia, irmãos, e aquela comida que restava, ela botava nas marmitinhas e falava na casa da fulana levar isso aqui. E chegava lá, aquela senhora não tinha comido ainda, entendeu? Porque ela vivia dessa senhora, não tinha de onde tirar renda. Ela lavava uma roupa para um, lavava uma roupa para outro, ia na casa de um, lavava umas panelas para um, lavava umas panelas para outro, e assim aquelas pessoas iam vivendo. Tinha dia que não tinham o que comer, e quando eu chegava ali, naquela casa, aquela irmã, aquela mulher dizia: que Deus abençoe a sua mãe, que Deus abençoe a sua mãe. Então, eu sei que a gente, irmãos, nesse mundo aqui,
a gente não leva nada. Daqui a gente não leva nada. Desse mundo aqui, você não leva um caroço de arroz. Então, se a gente que pode, né, que muitas vezes jogamos comida no lixo, muitas vezes estamos preocupados com status, com roupas bonitas, com sapatos de marca, com roupa, com bolsa de marcas, para a gente aparecer dentro de uma igreja, para a gente aparecer em um estabelecimento público. Queremos status. Queremos aparecer numa foto nas redes sociais, né? Photoshop. Por que não mostra o nu e o cru? Por que não mostra a realidade? Por que você não olha para a realidade? Em vez da gente estar vivendo uma vida mentirosa, enganosa, muitas vezes não tem nem o que comer, mas está nas redes sociais publicando mentiras, publicando coisas enganosas, dando golpe nos outros, fazendo fracaturas, roubando o que é dos outros, rouba o marido da amiga, o homem rouba a mulher do amigo, belisca por debaixo da mesa, senta na mesma mesa e a traição estão ali junta. Quando começam a se reunir na roda dos escarnecedores, começa a falar mal de pessoas que andou na sua casa, falar mal de você que um dia foi na casa de tal pessoa. Então, tudo isso acontece. Mas eu tenho uma palavra aqui para essas pessoas que diz assim, versículo 10 do Salmo 112. O mal o vê e fica furioso. Os mal vê e fica furioso. Range os dentes e desaparece sem esperança de conseguir sucesso. Porque ele não vai conseguir sucesso em cima da sua vida, porque você está debaixo da proteção. Você é a menina dos olhos de Deus. Você foi chamado, foi criado, você foi formado para ser uma vencedora, um vencedor. Deus te chamou, te escolheu para você ter vitória na sua vida. Você não vai olhar para os lados. Você não vai olhar para as laterais. Você vai olhar para frente. Irmão, o ontem está sepultado. O ontem está numa sepultura. Nós não vamos viver abrindo sepultura para viver lembrando do ontem, do passado. Eu já sofri tanto na minha vida. Para que eu vou lembrar aqui de dor? Para que eu vou falar de sofrimento? Para que eu vou lembrar do que eu vivi ontem? Eu vou lembrar do que eu estou fazendo hoje. Eu tenho que fazer alguma coisa hoje. Irmãos, outro dia eu estava ouvindo uma pregação de um bispo. E aquele bispo fez um desafio para as pessoas fazerem um voto de R$23. E eu estava no meu trabalho, eu escutei aquela palavra de manhã. E de tarde eu estava no trabalho. E me veio aquela palavra na minha mente. E eu disse, eu vou fazer. Eu não vou fazer só de um. Não vou fazer só de um valor de 23. Eu vou fazer 23 vezes de R$23. Durante 23 vezes, eu vou fazer o meu voto de R$23 23 vezes. Viu, irmãos? E quando eu vou ali com a minha filha e digo, pega essa conta aí, faça esse Pix aí de R$23 e você vai ficar responsável de todo mês depositar os R$23. E eu comecei a pagar meu voto. Irmãos, foi um difusor de águas na minha vida. Foi um difusor. Digo a você com toda segurança, com toda certeza da minha alma, da minha fé que eu tenho, entendeu? Quando eu fiz aquele voto, irmãos, as coisas começaram a andar. Portas que estavam fechadas se abriram. O chefe começou a me telefonar, me oferecer trabalho. E eu fui a dizer, não posso. Já estou com meus horários todos cheios. Não posso. Entendeu? Então, ainda essa semana eu dispensei trabalho. Porque quando eu me posicionei a dar um valor que não é grande, talvez seja grande para você que não tenha R$23, mas se você juntar umas latinhas
Se você juntar umas latinhas, juntar uns papelão, não estou mandando você fazer isso, que eu acho que não é necessário. Mas é um exemplo. Você vai ganhar até mais de R$ 23 e você vai fazer um propósito com Deus e vai falar, Senhor, todo mês eu vou doar tanto. Sabe por quê, irmão? Porque você vai estar colocando um arroz na panela de alguém. Você vai estar vestindo alguém. Você vai estar botando um sapato no pé de alguém. Entendeu? Então, Deus é bom todo o tempo e Deus é maravilhoso. Então, eu tenho feito votos com Deus e tenho recebido a resposta de imediato. Porque quando um profeta de Deus abre a boca para fazer desafio, você sabe quando é de Deus. Você sabe quando é de Deus. E eu peguei aquela palavra, mas na hora que eu escutei, ela não fez efeito. Ela foi fazer efeito em mim no fim da tarde, eu no trabalho. Eu pensando, e na mesma hora veio na minha mente de fazer o voto de 23. Eu disse, eu vou fazer 23 vezes 23. E ali foi um difusor de água na minha vida. Amém? Pega essa palavra para você, coloque em prática. Seja você, empreste com generosidade, seja generoso, seja bondoso, porque você não vai ter medo das más notícias, porque o seu coração confia totalmente no Senhor e Ele tem uma base firme para a sua vida. Ele tem uma base firme para a sua vida. Você não vai temer as más notícias, você não vai temer as pessoas que vêm contra você. Você vai enfrentar como Sansão enfrentou o leão e matou o leão. Como Davi matou um urso para defender aquelas ovelhas do seu pai. Soberano Deus e eterno Pai, nessa tarde eu sei que Tu és bom. O Senhor é tão bom, Deus, que a gente se sente tão pequenas, tão pequeno. A gente se sente muitas vezes tão inútil. Porque a gente não sabe o que fazer, nem como falar, nem o que dizer para as pessoas que se encontram em um deserto, para as pessoas que se encontram em Lodebar. O que falar para uma pessoa que está desempregada? O que falar para uma pessoa que está com diagnóstico de um médico que está vivendo seus últimos dias, seus últimos suspiros? O que falar, Senhor, de um momento tão difícil, quando uma mãe tem uma resposta negativa de uma família, de um filho ou de uma filha? Deus, o que a gente tem de falar? O profeta Elias se encontrou diante de um grande desafio, a qual ele foi desafiado por uma mulher que era má, que era perversa, mas ele simplesmente disse para aquele povo, não cocheeis em dois pensamentos. Nós não vamos cochear em dois pensamentos, Senhor. Nós vamos continuar nos erguendo, caminhando, olhando para frente, procurando ter a generosidade do Senhor na nossa vida, nos abençoando a cada dia, a cada manhã, abençoando essa pessoa que está sem direção, que está sem visão, que está sem sabedoria para resolver a sua causa. Eu te peço, querido Jesus, que o Senhor levante cada pessoa nessa tarde, que o Senhor assine esses documentos, que o Senhor libere essa fatura que precisa ser quitada, ser paga. Essa pessoa que está com a sua vida, papai, em um caos, devendo, sem saber o que fazer. Mas eu quero pedir ao Deus que fez Davi se lembrar de Mefibosete. O Senhor se lembrou, Pai. O Senhor se lembrou dos seus servos quando estavam em momentos difíceis, eles foram lembrados porque o Senhor se lembrou. Lembra-te, ó Deus, da sua palavra, da sua promessa, ainda que a figueira não floresça, ainda que a vinha não dê seu fruto e a vaca não produza mais leite, todavia nós confiaremos no Senhor e nos apegaremos no Senhor e nos deleitaremos no Senhor, porque uma coisa, Deus, é a gente falar, outra coisa é a gente ver o Senhor fazer. Por favor, Espírito Santo, toma conta de tudo, de todos, de cada um, que o Senhor possa. Nós plantamos a nossa semente. Nós plantamos a nossa semente. Agora o Senhor é quem vai regar. Por isso, Deus, não nos deixe perder nossa colheita. Não deixe a gente ficar de mãos vazias. Não deixe a gente andar
a deriva, Senhor, nosso barco a deriva, o nosso destino depende de Ti, Pai. Nosso destino, ninguém vai frustrar nosso destino, ninguém vai mover uma palha contra as nossas vidas, porque eles vão ficar frustrados, eles vão ranger os dentes, mas eles não irão conseguir nos atacar, nos atingir. Assim eu declaro e determino a nossa vitória nessa tarde. Que Deus abençoe você ricamente, que Deus assine por você onde você não pode assinar, que o Espírito Santo de Deus nessa tarde possa assinar esses papéis na justiça, na mão de advogado, na mão de juiz, na mão de promotor, na mão de desembargador, na mão das autoridades. Que Deus visite os ministérios públicos, que Deus visite todos os setores eleitorais nessa tarde. Ministério Palácio da Justiça. Que Deus tome os ministérios nas tuas mãos, Senhor. Aonde eles não querem agir, tu vai agir por nós. Eu creio, confio que o Senhor não nos desamparará, o Senhor não nos abandonará, mas nos deixará de mãos, não de mãos vazias, mas com as mãos abençoadas para abençoar. Deus te abençoe, te guarde e proteja. Eu desejo a você uma tarde de vitória, uma tarde de boas novidades, uma tarde de alegria no seu coração. Deleita no Senhor, entrega teus caminhos a Ele, confia nele e Ele tudo fará. Amém? Deus te abençoe e um abraço.